Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 sobre cisalhamento em vigas de alma cheia, do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Vocês muito bem sabem que a alma de um perfil metálico, por exemplo, perfil I, é o elemento que mais sofre com a ação de uma força cortante proveniente de um esforço solicitante de cálculo aplicado na sua superfície, na qual este esforço cortante provoca tensões de cisalhamento nesta alma e, com isso, provoca uma compressão e tração nas direções principais desses semivãos da viga. E essas compressões causadas em uma das direções principais podem causar essas ondulações na alma nos dois semivãos da viga. E isso constitui um estado limite último relacionado com essa força cortante devido a esse esforço solicitante de cálculo. E isso é denominado, esse estado limite último, de flambagem por cisalhamento, caracterizando então uma situação de colapso estrutural. Como vocês podem ver nessa imagem, esse amassamento, essas ondulações na alma da viga, proveniente desse esforço de compressão. Reparem bem nesta viga de concreto armado, o efeito desses esforços de tração e de compressão nas direções principais. Como vocês bem sabem, o concreto é um material bem menos resistente que o aço, então fica visível a gente presenciar esse estado limite último, que é a flambagem por cisalhamento. Uma prática bastante usual nas estruturas metálicas é a soldagem dessas chapas ao longo da alma, que são chamadas de enrijecedores transversais, regularmente espaçadas entre si, para aumentar a capacidade resistente dessa alma devido à flambagem por cisalhamento, uma vez que ela fica subdividida em painéis, como vocês podem observar nessa viga aqui, de menores comprimentos e, portanto, essa viga irá ficar mais rígida. Uma alternativa a esses enrijecedores transversais, que geralmente são utilizados nessas vigas com alto carregamento solicitante, é a viga de alma senoidal, como vocês podem observar. Esta viga de alma senoidal pode apresentar uma economia de material de 10 a 30% se comparado com esses perfis soldados com os enrijecedores transversais. Porém, esse tipo de vigamento demanda um custo de produção maior, já que este tipo de fabricação dessas ondulações é bem mais complexo. Como disse para vocês há pouco, esses enrijecedores transversais são constituídos por chapas dispostas dos dois lados da alma, que são soldadas tanto na mesa da viga quanto na alma. E essas soldas elas devem ser verificadas conforme eu vou apresentar para vocês na próxima aula teórica. E geralmente são feitos pequenos recortes
nesses cantinhos para se adequar e evitar a interferência da solda que liga as mesas com a alma, que são esses pequenos soldos aqui. Uma opção que pode ser econômica quando estas mesas inferiores são tracionadas é a utilização dessa interrupção entre os enrijecedores e a mesa inferior, de modo que essa distância entre os pontos mais próximos das soldas, entre a mesa inferior e a alma, e entre o enrijecedor e a alma, seja de 4 a 6 vezes a espessura da alma. De modo que não flambem com a alma, esses enrijecedores devem possuir uma rigidez mínima, ou seja, deve atender às seguintes condições. Primeiro, essa esbeltez ou rigidez deve ser menor que 0,56 raiz da razão entre o modo de elasticidade do aço e a resistência ao escoamento do aço do enrijecedor, que pode ser diferente do aço da viga. Além disso, o momento de inércia da seção de um par de enrijecedores em relação a este eixo do plano médio da alma, incluindo a espessura da alma, o TW, deve ser maior ou igual a este fator, onde o A é a distância entre os enrijecedores, o TW é a espessura da alma, da viga, e o J é dado por essa equação em função do espaçamento entre enrijecedores e o H, que é a altura da alma da viga. Então, esse J deve ser maior ou igual a meio. Se a alma de uma viga, com ou sem a utilização dos enrijecedores transversais, possui capacidade resistente suficiente para não flambar, então ela consegue atingir o escoamento do aço. E essa região de extremidade, onde isso ocorre, apresenta um grande deslocamento diferencial na direção da força cortante aplicada, caracterizando então um colapso desses painéis. E essa força cortante, que causa esse escoamento dessa região de extremidade, é a força cortante de plastificação, o VPL. Vamos estudar aqui a força cortante resistente nominal apenas para os perfis I mono e duplamente simétricos, fletidos em relação ao eixo perpendicular à alma, que é o eixo X, que é o eixo de maior momento de inércia. E o valor dessa força cortante resistente nominal para a flambagem da alma por cisalhamento em regime elástico, também chamada de força cortante de flambagem elástica, ou simplesmente de força cortante crítica elástica, dada por VCR, pode ser representado por esta equação, onde o Kv é o coeficiente de flambagem da alma por cisalhamento, que considera as condições de contorno da placa dos enrijecedores, e que depende da relação entre a distância entre esses enrijecedores e da altura da alma. Ele pode ser igual a 5 para o caso de almas sem enrijecedores, desde que atenda a essas condições, igual a 5 mais este fator para todos os outros demais casos. E o AW é a área efetiva de cisalhamento, definida como a área da parte da seção transversal que é responsável por suportar todo o esforço cortante, que é a área da alma, porém, considerando toda a altura do perfil da seção transversal, que é esta altura D, vezes a sua espessura TW. E o parâmetro lambda é
a esbeltez da alma, que é a relação entre a altura deste elemento, que é o H, ou HW, pela sua espessura, TW. Essa equação da força cortante crítica elástica só terá validade em regime elástico, ou seja, o seu valor não deverá ultrapassar o valor da força cortante de início do escoamento por cisalhamento, que denominamos de VR, que por sua vez é dado pela área efetiva de cisalhamento, AW, vezes a resistência ao escoamento do aço dos enrijecedores, FVY, menos a tensão residual de cisalhamento, que é considerada igual a 20% da resistência ao escoamento por cisalhamento, FVY, que por sua vez é igual a 60% da resistência ao escoamento do aço, o FY. Então, essa equação ficará a 0,48 vezes AW vezes FY. Igualando a força cortante crítica elástica com a força cortante de início de escoamento por cisalhamento, VR, de modo a obter o valor lambda acima do qual a flambagem por cisalhamento ocorre em regime elástico, então, denominando este lambda de lambda R, chegamos a uma equação para ele, o lambda R, onde o KV eu já apresentei para vocês alguns slides anteriores. E FY é a resistência ao escoamento do aço, do perfil metálico. E EA é o modo de elasticidade também deste aço. Se o parâmetro de esbeltez lambda da alma superar o parâmetro de esbeltez de início de escoamento, lambda R, ocorrerá a flambagem em regime elástico. Caso contrário, esse regime será elastoplástico. E a equação que governa esse segundo regime pode ser dado pela raiz da força cortante de crítica elástica, o VCR, vezes a força cortante do início de escoamento, VR, que é dado por essa equação que eu apresentei para vocês anteriormente. Substituindo, então, temos a equação para a flambagem em regime elastoplástico, que ela pode ser dada também em função desses parâmetros de esbeltez, lambda-P, vezes a força cortante de plastificação, o VPL, que por sua vez pode ser dado por esta equação, que é igual à força que causa o escoamento de toda a área efetiva de cisalhamento. Sabendo que a resistência ao escoamento de cisalhamento é igual a 60% da resistência ao escoamento do aço. E para obtermos o valor máximo do parâmetro de esbeltez para que não ocorra a flambagem por cisalhamento, o lambda-P, basta a gente igualar as equações da força cortante em regime elastoplástico com a força cortante de plastificação. Daí encontramos essa equação do lambda-P. Diante disso, temos as equações para a determinação da força cortante resistente nominal, o VRK. Para lambda menor que o lambda de plastificação, lambda-P,
que é esta situação aqui, temos que o VRK vai ser a própria força cortante de plastificação, que é a região onde ocorre o escoamento por cisalhamento da alma. Para o lambda entre o lambda P e o lambda R, que é o de início de escoamento, como vocês podem observar, o VRK vai ser dado pela relação entre o lambda P pelo lambda vezes a força cortante de plastificação. E este regime onde ocorre a flambagem elastoplástica. E para o lambda maior que o lambda R, o VRK vai ser a própria força crítica elástica, o VCR, que pode ser dado por esta equação em função do lambda P e do lambda vezes ao quadrado vezes a força cortante de plastificação, o VPL. Então, aqui a gente tem, como disse anteriormente, a flambagem elástica. Da mesma forma que na flexão, aqui no dimensionamento de uma viga a força cortante deve satisfazer as seguintes condições. Sabemos que a força cortante solicitante de cálculo sempre deverá ser menor ou igual à força cortante resistente de cálculo. E esta força cortante resistente de cálculo, por sua vez, é dado pela força cortante resistente nominal, o VRK, pelo coeficiente de ponderação da resistência para o estado limite, que é relacionado ao escoamento e instabilidade, que tem um valor de 1,1. Quando uma força localizada atua diretamente na mesa de um perfil I, comprimindo a alma, podem existir 4 estados limites últimos, conforme essas figuras. Então, primeiro pode ocorrer o escoamento local da alma, que é próximo à região da aplicação do carregamento, o enrugamento da alma, vai ocorrer pequenas ondulações, e também pode ocorrer a flambagem lateral da alma, que é esse deslocamento lateral relativo entre as mesas. E por último, pode ocorrer a flambagem da alma por compressão quando existir duas forças de compressão opostas, tanto uma na mesa superior, outra na mesa inferior. Para verificarmos se uma viga resiste a cada um desses estados limites últimos apresentados no slide anterior, a NBR 8800 fornece alguns métodos. E caso essa viga não resista, devemos ou aumentar a espessura da alma do perfil, ou, o que é mais comum, usar os enrijecedores transversais ao longo do perfil na seção de atuação da força localizada, para resolver esses problemas de flambagem da alma. Aqui vocês podem observar, então, um exemplo prático onde os enrijecedores dão continuidade às mesas do pilar que está apoiando nessa viga. Mesas essas que é onde ocorre a transmissão do carregamento no sentido transversal de forma localizada, já que a alma do pilar fornece um carregamento de modo distribuído, portanto, não localizado na viga. Aqui um outro exemplo
de uma viga apoiando em uma outra, onde deve-se utilizar, portanto, um enrijecedor para absorver essa força localizada proveniente do apoio da viga superior. Esta norma recomenda o uso de enrijecedores constituídos por chapas dos dois lados da alma, sempre que houver essa força localizada comprimindo a alma, desde que atenda às seguintes condições. Primeiro, esses enrijecedores devem estender por toda a altura da alma, como vocês podem observar, e ser adequadamente soldados às mesas, também à alma. E essas soldas devem também ser verificadas conforme vou apresentar para vocês na próxima aula teórica. Além disso, a largura do enrijecedor, BS, somada à metade da largura da espessura TW da alma, não pode ser inferior que 1/3 da largura da mesa BF, onde recebe a força localizada. E a sua espessura TS não pode ser inferior que metade da espessura da mesa da viga, que é o TF, e que recebe a força localizada e ainda deve obedecer à equação de isoBTs que apresentei para vocês lá no slide 10. E por fim, deve-se atender o valor mínimo para o momento de inércia, também apresentado no slide 10, com essas condições. Esses enrijecedores devem ser dimensionados como barras axialmente comprimidas, de acordo com o que apresentei para vocês lá na aula 7, submetida a uma força localizada, em que este valor de cálculo levando-se em conta o estado limite último de instabilidade por flexão em relação ao eixo no plano médio da alma, considerando uma seção transversal resistente formada pelos enrijecedores dos dois lados da alma, mais a área da alma compreendida entre eles, portanto, com uma área bruta igual a 2 vezes a largura desse enrijecedor, PS, mais a espessura da alma, TW, vezes a espessura do enrijecedor, TS. E o comprimento de flambagem para essa peça ser dimensionada vai ser igual à altura da alma, que é H. Quando uma força localizada atua diretamente na mesa de um perfil, de modo a tracionar a alma nessa região, dois estados limites últimos podem ocorrer. Primeiro, a flexão local dessa mesa, onde se situa a força localizada. Caso essa força tenha um comprimento de atuação, BA, igual ou superior a 15% da largura da mesa carregada. E o outro estado limite último é quando ocorre o escoamento local da alma nessa região da força localizada. A norma brasileira também fornece alguns métodos para verificarmos se uma viga resiste a essas duas situações de estado limites últimos. E caso ela não resista, a alma deve ser aumentada, ou seja, com uma espessura maior, ou devemos empregar os enrijecedores transversais. Sendo este último caso o recomendado e atendendo às mesmas condições dos enrijecedores comprimidos, exceto pelo fato de poderem se estender
pelo menos até a metade da altura da alma. O dimensionamento desses enriquecedores deve ocorrer de acordo com o que apresentei para vocês lá na aula 5 sobre barras axialmente tracionadas, tomando-se como a área bruta desses enriquecedores situados dos dois lados da alma no plano perpendicular à força localizada. E como área líquida desses enriquecedores ligada à mesa carregada, descontando-se os recortes, que são esses espaçamentos AS, que podem existir da ligação dos enriquecedores com a alma e as mesas. Os apoios de vigas com alma solta, que são as situações em que a alma não está conectada a qualquer elemento estrutural, representam casos de forças localizadas comprimido, que é a situação 1, e ou tracionando a alma, que é a situação 2. Porém, mesmo que a alma esteja tracionada, os enriquecedores devem se estender por toda a sua altura, como vocês podem observar, para que não ocorra a flexão lateral excessiva. Da mesma forma que nas mesas comprimidas, que é a situação 1. Em construções em aço, geralmente a redução da altura dos andares e, consequentemente, da altura total do edifício é interessante porque possibilita melhor aproveitamento do espaço vertical, propiciando, por exemplo, a viabilização de certos arranjos arquitetônicos e até a criação de novos andares na altura a ser economizada, bem como a diminuição do volume e da área total da obra, implicando com isso menores custos de construção e, posteriormente, operação e manutenção. E um procedimento bastante usual na prática para reduzir a altura das edificações consiste na execução dessas aberturas na alma das vigas, para a passagem de dutos das instalações de ar-condicionado, de transporte de água, bem como de instalações elétricas. Porém, a presença dessas aberturas na alma reduz muito a rigidez e a capacidade resistente da viga, principalmente devido à força cortante, já que a alma é a que suporta a totalidade dessa força cortante. E com essa redução, pode-se levar à necessidade de colocar reforços nessas aberturas para resistir à força cortante. Baseado no anexo I da NBR 800, admite-se a execução dessas aberturas circulares e sem o reforço na alma de vigas de aço birrotuladas, constituídas por perfis I ou H, com 2 eixos de simetria ou com um eixo de simetria. Desde que essas aberturas se situam no plano médio da alma, fletidos em relação ao eixo de maior momento de inércia, que é o eixo X, sem a necessidade de cálculos adicionais, desde que o carregamento atuante nesta viga seja uniformemente distribuído. E para os estados limites últimos da flambagem local da mesa e para a flambagem local da alma, a viga consiga atingir o momento de plastificação, o MPL, ou seja, o lambda não pode superar o lambda P. Que está dado na tabela G1 dessa norma.
e a força cortante solicitante de cálculo nos apoios não seja maior que 50% da força resistente de cálculo da viga sem considerar a presença das aberturas. E por fim, em situações que ocorrer duas aberturas, elas precisam estar situadas dentro do terço médio da altura da alma e nos 2/4 centrais do vão da viga. E a distância longitudinal entre essas duas aberturas deve ser no mínimo de 2,5 vezes o diâmetro do maior furo, que é o D2. Isso aí, pessoal. Por hoje é só e nos encontramos na próxima aula. No momento culto de hoje, pessoal, indico para vocês o livro Mentiras no Divã, que é mais um livro do Irving Yalom. Aqui, por meio de uma ficção, novamente, ele relata e descreve os métodos psicanalíticos, a prática da análise e a relação entre o analisando e o analista. Então, para aqueles que gostam da psicanálise e queiram se aprofundar mais um pouco neste assunto, é uma boa indicação. Neste vídeo, vocês podem visualizar mais detalhes sobre este livro. Bom, é isso. Nos encontramos na próxima aula.